paz, igreja. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Pedir que venhamos ficar em pé, para a gente louvar e adorar ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, te lembrar que o Senhor te ama. Jesus te ama. Ele se importa naquilo que tu pensa, naquilo que tu faz, como tu age. Ele se importa nos teus questionamentos, no teu relacionamento com Ele. E Ele se alegra em estarmos aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar toda a ousadia para entrar no lugar santo dos santos nessa manhã. O véu foi rasgado, o caminho está livre. Nem a condenação há para aqueles que creem em Senhor Jesus. Nós somos o povo dele, nós somos filhos. O Senhor nos chama pelo nome. Ninguém aqui é estranho na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que tu possa com toda a liberdade estar adorando o Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor Deus, por estarmos mais um domingo aqui, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que tudo que temos pertence a Ti, Senhor Deus. Até o ar que respiramos é Teu, Senhor. Nada é nosso, Senhor Deus. Tudo que nós temos é o Senhor que tem nos dado, Senhor Deus. Se há algo de bom em nós, vem do Senhor, Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, Deus, tudo que é perfeito, que venha, Senhor Deus, habitar sobre nossa mente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos tira toda a preocupação do nosso coração, Senhor Deus. Nós queremos agora realmente, Senhor Deus, entrar no lugar santo dos santos, Senhor Deus, somente para te adorar, para te exaltar, porque só Tu és digno de todo louvor nesta manhã, Senhor Deus. Nós queremos te dar graça, nós queremos te exaltar, dizer, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Deus, sobre este lugar, bem-vindo é Espírito Santo de Deus. Eu abençoo cada um aqui nesta manhã. Eu peço que o Senhor venha te dar um alívio, um bálsamo, que o Senhor venha te dar direção, que o Senhor venha te dar alívio nas tuas angústias nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te dar clareza, resposta, porque Ele é um Deus que cuida, Ele é o Deus que orienta, Ele é o Deus que sustenta. Esse é o nosso Deus, igreja. Um Deus que não morreu, mas vive, está à destra do Pai, no trono celestial. Por isso estamos aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor Deus. Bom demais adorar o Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vamos declarar, vem, como vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher o tesouro maior
escolher, o tesouro maior terá. Aleluia, Senhor Deus. Como declaramos aqui, venha, Senhor Deus. Um dia, Senhor Deus, toda língua declarará, Senhor Deus, que só Tu é o Senhor, Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela salvação que tem nos dado, Senhor. Obrigado pela novidade de vida que tem nos dado. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo que somos, Senhor Deus. E a cada dia Tu nos transforma, a cada dia mais, Senhor Deus. Tu mexe com as estruturas, mexe com o nosso caráter, Deus. Tu coloca as situações que viemos aprender, nos arrepender, Senhor Deus, e Te buscar a cada dia, Senhor Deus. Obrigado pelos Deus ensinamentos, Senhor Deus. Obrigado muitas vezes pela tribulação. Obrigado, Senhor Deus, muitas vezes pela dificuldade, Senhor Deus. Porque só assim muitas vezes Te buscamos. Só assim muitas vezes nós cremos. Só assim muitas vezes nós podemos ver os Seus milagres, Senhor Deus. Que é no deserto que nos dá água. É no deserto que Tu faz chover, Senhor Deus, pão do céu, Deus. É no céu que Tu abre o mar, Senhor Deus, para que venhamos passar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. A Tua voz doce como mel, Senhor Deus, sobre o nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. 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 Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. A resposta vem dos Teus lábios, Senhor. Meu Jesus, declara, igreja. me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o meu coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir Tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom podermos estar aqui congregados nessa manhã, como igreja do Senhor, né? Eu vou tirar essa máscara, né, que ajuda mais. E que bom que você despertou nessa manhã para também ouvir, né, a voz do Senhor. Nós cantamos agora, Senhor, fala comigo. E a minha oração é em nome de Jesus, que ao abrirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo realmente fale conosco. A palavra de Deus, nós precisamos que na misericórdia dele ela nos alcance mais profundo, que vá além só da nossa razão. Amém, queridos? Vamos orar, que você possa realmente agora dizer para o Senhor, Senhor, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós amamos a tua palavra, amamos a ti, Senhor. Conhecemos a tua bondade, as tuas misericórdias nesses dias, Senhor, difíceis, Senhor, que vivemos. Obrigado, Deus, que tu nos tens sustentado ao longo desta semana, Senhor, que passamos e estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar o teu nome, como tua igreja nesta casa, e para reconhecer, Deus, a tua bondade, os teus feitos, Senhor. E também confiar a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. E nos abastecer, Senhor, para a semana que segue, Deus, com todos os seus desafios. Por isso, Senhor, que a Tua palavra possa também continuar nos orientando, Deus, na nossa caminhada cristã. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu amado, minha amada irmã. Não sei se você está lembrado, domingo passado eu trabalhei uma temática, eu falei sobre zelo, né, com entendimento. E usei aquele texto onde Paulo diz que Israel era um povo zeloso, mas não tinha entendimento. Havia perdido a noção, o discernimento dos propósitos de Deus na vida deles. Eles haviam se desviado dos propósitos de Deus. E eu afirmei, né, algo que a palavra de Deus nos ensina, de que nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos, Ele não age sem propósitos. Né? A sua palavra, quando ela é dita por Ele, né, ela tem propósito. Né? Nada é dito sem propósito. Esse é o nosso Deus, né? Nós não podemos colocar nosso Deus na nossa condição, né? Achar que Deus é como a gente, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Às vezes a gente fala coisas e se arrepende. Mas Deus, nada do que Ele fala é sem propósito. Nada do que Ele faz é sem propósito. E nessa direção, queridos, eu queria continuar trabalhando um pouco alguns elementos que têm a ver com a concretude, o completar do propósito de Deus em nossas vidas. Quero também, no domingo que vem, estar trabalhando, se Deus me permitir, alguma coisa naquilo que se refere à nossa identidade cristã e os propósitos mais específicos de Deus para as nossas vidas. Quem nós somos? Também falei domingo passado sobre essa questão da identidade. Identidade e propósito são coisas, né, que andam juntas, são coisas que se complementam. É importante eu saber quem eu sou em Cristo, mas também saber o que Deus, né,
deseja da minha vida. Qual o propósito, quais os propósitos, os planos de Deus, tanto para a vida pessoal como para a vida da igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Nós somos a noiva, como diz a Bíblia, né? A noiva que Ele virá buscar. Então, é muito importante a gente crescer nessa direção. E eu queria trazer uma temática hoje, falando um pouco sobre a perda de propósito e como nós temos um adversário que luta contra os propósitos de Deus na nossa vida. Eu vou pedir licença para você. Eu não gosto muito de ficar falando do diabo e valorizando muito ele. Tem muita gente que fica botando sempre a culpa no diabo em tudo, né? Mas nós precisamos entender que existe sim um adversário. Este adversário é adversário de Deus. Primeiro, ele é adversário de Deus. Obviamente ele já está vencido. Mas ele também é adversário do povo de Deus. E muitos cristãos, muitas pessoas vivem nas sombras, vivem além daquilo que era o propósito da obra de Cristo. Nós hoje vamos celebrar a ceia juntos. Mas quando Jesus veio, ele veio com um propósito muito claro. Eu também falei isso domingo passado. E a cruz estava no plano de Deus para a vida do seu filho. Jesus várias vezes falou isso antes de ir para a cruz. A cruz não foi um acidente. E a palavra de Deus nos ensina que a cruz, ela existe para que nós possamos provar uma condição nova, que se chama salvação. E para que nós possamos viver livres. Jesus, ele veio trazer luz. E ele mesmo disse que a unção de Deus estava sobre ele. Ele leu o livro do profeta Isaías, né? E ao ler lá no templo, ele disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pôr em liberdade os cativos. A profecia, as profecias também do Velho Testamento indicavam que Jesus vinha para trazer luz àqueles que viviam em trevas. Jesus, ele vem para nos pôr em liberdade, queridos. Não para que a gente viva escravizado, em cativeiro. Se você abrir comigo a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 4, 1. Há um texto muito interessante e forte. Aqui é uma carta, né, do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, onde ele fala de coisas que hoje já estão acontecendo. Ele fala de tempos que se tornariam difíceis. E ele diz assim no verso 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo: ora, o Espírito, e aqui está em maiúsculo, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós vivemos, queridos, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Ele está falando aqui de ensinos falsos, de enganos. Ele está falando aqui, né, de uma ação espiritual. E se nós olharmos o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 12, o texto muito conhecido, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando aqui de um conflito que não é natural, de um conflito que é espiritual. E nós não podemos negar este conflito. Ele cerca as nossas vidas, ele cerca o dia a dia da nossa caminhada cristã. E esses conflitos se estabelecem na vida dos cristãos, não só na vida daqueles que vivem uma vida errada, né, que negam a Deus,
mas na vida dos cristãos também. E é sobre isso que eu gostaria de estar tratando, porque estes conflitos, na verdade, esta luta, na verdade, esse princípio do engano, como Paulo fala para Timóteo ali, se você for olhar no texto, né, duas palavras que ressaltam ali é espíritos enganosos e aqueles que falam mentiras. A mentira e o engano são duas coisas que a palavra de Deus já afirma que crescerão nos últimos tempos, que é o que ele está dizendo aqui. Ensinos enganosos, interpretações enganosas da palavra de Deus, né, ações, né, malignas. Então, queridos, nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos enganados. E eu quero aqui ter ousadia, né? E não é só eu, há outros servos de Deus, pastores que têm afirmado isso também, que existem cristãos que vivem nas sombras do engano e em cativeiro. Apesar de terem sido alcançados pelo Evangelho da Graça, por terem recebido a Cristo, mas muitas vezes o que acontece? Satanás vem e traz engano e traz para o cativeiro. E isso nos remove dos propósitos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos estar também atentos a este mover sobrenatural. Não quero dizer aqui, queridos, que só isso determina o fato de não termos, muitas vezes não provarmos a vida abundante que Jesus diz que nos daria. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas muitos cristãos, e muitas vezes na minha vida, eu me perguntei, por que a minha vida não é abundante? Jesus mentiu? Será que Jesus mentiu? Com certeza não. Jesus é Deus, Deus não é homem para mentir, já afirmei aqui no início. E esses cativeiros impedem o amadurecimento e uma vida produtiva. Quando eu falo aqui em vida produtiva, é pessoas que dão frutos, dá frutos. Frutos têm a ver com relacionamentos transformados, né? Frutos têm a ver com uma vida abundante. Fruto, né? E abundância são duas palavras que andam juntas, né? Escassez, né? Ausência de frutos. Deus quer sim, e Ele nos trouxe poder por meio da obra de Cristo para que nós vivamos algo novo, uma história nova. Não tenho dúvida de afirmar isso. Jesus mudou e tem mudado a minha história de muitos. Mas Satanás, né, e as trevas, todos os demônios, esses anjos decaídos que o acompanham, trabalham na contramão da nossa vida abundante. E nós precisamos estar atentos a isso. Duas coisas, queridos, determinam uma vida abundante. Duas coisas: liberdade e amadurecimento. Nenhuma árvore produz frutos, né, em abundância sem estar madura. Ela chega um tempo em que ela amadureceu e ela começa a dar muito fruto. No início ela pode dar um frutinho aqui, outro ali, né, uma árvorezinha nova, mas quando ela chega, né, à plena produção, é porque ela está madura. E assim é na nossa vida. Deus quer nos levar à maturidade cristã, para que nós possamos provar toda a abundância de Deus na nossa vida e possamos também servi-lo e servir aos outros com esta abundância em nós. Maturidade, queridos, não é uma coisa instantânea. Maturidade é algo que nós somos levados a ela por Deus. A maturidade é algo que nós precisamos buscar. Mas a liberdade é algo que também Jesus conquistou para nós. Se você olhar lá em Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo afirma que nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino de Cristo. O reino do Filho do seu amor. Quer dizer, né, o reino do Senhor Jesus. A quem o Pai aprove entregar, né, todas as coisas nas mãos do seu Filho. Se você olhar também comigo aqui em Efésios, no capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta muito rica,
quero recomendar a você estar lendo ela. No verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Cristo, Ele é aquele que é a sede de governo, de comando. Mas quando começa a haver confusão na nossa vida, muitas vezes nós podemos perder, né, a direção e podemos perder esta liberdade que nós temos. E Satanás, ele trabalha justamente nessa área. Queridos, Satanás trabalha basicamente no que a Bíblia chama de princípio do engano. Se eu quero conquistar qualquer coisa, eu estabeleço confusão. A Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. Um reino dividido não prospera. E aí fora mesmo nas estratégias de guerra, as pessoas dizem, vamos dividir para conquistar. Não é verdade? Mas como que a gente faz isso? A gente estabelece confusão, estabelece engano. São as melhores estratégias. Muitas vezes a questão não está ligada a um confronto direto, percebe? Mas uma ação sutil, colocando ideias, pensamentos, sentimentos, gerando confusão, para que aquilo que Cristo quer exercer na nossa vida como cabeça, levando-nos a um crescimento, não aconteça. Levando-nos à maturidade, não aconteça. Satanás, ele trabalha na surdina, como se diz, né? Ele sabe o propósito de Deus para a sua e para a minha vida e para a vida da igreja. Satanás sabe. A palavra Satanás, querido, significa adversário. O que dá muito bem a entender, né, a natureza daquilo que este anjo decaído é, né, e o propósito dele. Ele tem propósitos? Tem. O inferno é desorganizado? Não. O reino de Deus também é organizado. Nós precisamos, né, aprender a avançar dentro daquilo que a palavra de Deus chama de verdade, seguindo a verdade em amor. A verdade liberta, né? Esse é um jargão que vem do ensino do Senhor Jesus, que está lá em João 8. Capítulo 8, ele fala isso. Se nós olharmos ainda aqui em Efésios, né, mais de perto, esse versículo 12, ele está afirmando aqui, né, que nós sim precisamos, né, entender que existem forças espirituais nas regiões celestes, ou seja, no mundo sobrenatural, que nos cerca e age no nosso dia a dia. E elas estão aí nos cercando. Mas também precisamos entender o que está no verso 11, onde ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos nos preparar, nos revestir, né? E eu vou trabalhar um pouco mais adiante essa questão do que é revestir-se da armadura de Deus. Mas eu queria nessa manhã destacar que nós precisamos ter este discernimento de que nós podemos perder sim a nossa liberdade. Jesus conquistou ela, mas nós podemos sim entrar em cativeiros da nossa alma, entrar em cativeiros e muitas vezes viver em sombras de tristeza, de desespero, de engano. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não estaria nos advertindo, queridos, disso, de que nós precisamos nos preparar, nos revestir. Percebe? Nem o apóstolo Pedro nos diria o que está lá em 1 Pedro 5, 8, quando ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes
firmes na fé. De novo, uma advertência aqui do apóstolo Pedro. Não é só Paulo que está falando disso. E se você for ver, você vai achar também outras referências bíblicas. Satanás, queridos, ele trabalha, eu vou voltar a refrisar isso aqui, no princípio do engano. Muitas vezes o que ele faz? Ele não pode tocar na nossa vida. A palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 5, de que os que são nascidos de Deus, o maligno não nos toca. A não ser que Deus permita, como fez, por exemplo, com Jó, que é um exemplo muito típico disso. Eu creio assim. Ele não pode tocar na minha vida. Percebe? Ele não tem direito mais sobre a minha vida, porque agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Mas, então nós não precisamos andar também na sombra do medo. Mas nós precisamos entender de que ele pode tocar na nossa liberdade, nos enganando. Ele pode gerar confusão. Ele pode impedir o nosso avanço, o nosso progresso espiritual. Na verdade, esse é o grande trabalho na vida dos cristãos. Daqueles que já provaram o novo nascimento, né, e vivem pela fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Ele trabalha com a cegueira, trabalha com a mentira, trabalha com o medo. São coisas que vão nos bloqueando no nosso avanço. Deus nos chamou para avançarmos para a maturidade, para a abundância de vida. Mas por que tem tantos cristãos que não avançam? Porque às vezes há tanta confusão na vida de pessoas que sinceramente buscam a Jesus. Porque existe, queridos, essa luta se travando e muitas vezes nós ignoramos ela. Com 15 anos, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fiz uma aliança com Ele muito consciente. Aos 17 anos, eu já sonhava em fazer teologia lá na Facteol, em São Leopoldo. E já me preparava para isso. E nesse período, eu entrei em um processo depressivo profundo. Comecei a ter sérios problemas pessoais. Já aos 15 anos, queridos, eu me levantava às 5 horas da madrugada para estudar a palavra de Deus. Eu amava estudar a palavra de Deus. Eu fiz cursos, eu busquei muito já novo, porque eu queria conhecer a Deus. Só que Satanás, ele conhece os propósitos de Deus para a nossa vida. E o que ele faz é justamente tentar impedir que a gente avance na direção desses propósitos. E ele entrou gerando confusão na minha vida. E gerando e trazendo a própria palavra de Deus contra mim. E eu comecei a viver na esfera da culpa, na esfera do medo. Ali pelos 17 anos eu comecei a ter problemas, eu tinha lutas espirituais, porque eu ficava preso na cama quando eu ia dormir à noite. Eu não conseguia nem gritar, nem chamar ninguém. Satanás começou a me oprimir. E aí eu orava e dizia, Senhor Jesus, eu clamava ali porque eu não conseguia nem falar. E aí, passava. Eu comecei a ter essas lutas, eu comecei a ter confusão na minha mente. Eu já achava que eu não agradava a Deus, porque eu não conseguia ser tudo aquilo que a palavra de Deus dizia, né, que eu deveria de ser. Porque eu também não entendia, né, não entendia bem ainda, e não tinha também quem me ensinasse sobre a graça e o propósito de Deus. E eu andei muito tempo, queridos, debaixo de uma cegueira. Houve épocas, inclusive, que, quando jovem, ali na fase da universidade, foi o pior período da minha vida, eu saía para vagar à noite em Florianópolis, sem rumo. Eu tinha perdido o propósito de vida. Eu estava realmente perdido, sendo um jovem que amava a Deus. Mas eu estava sendo enganado. Um dos enganos que entrou na minha vida é a tal da teologia da predestinação.
né? Que diz que alguns foram predestinados para, né, honrar a Deus e outros não. Há um grande engano por detrás disso também. Muitas vezes Satanás engana as pessoas. E aí, de repente, vinha na minha cabeça, será que eu pequei contra o Espírito? Quem aqui já não pensou isso? Porque a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito não tem perdão. E eu me perguntava, será que eu pequei contra o Espírito? Será que Deus me ama? Eu comecei a duvidar do amor de Deus. Queridos, nada dessas coisas Deus colocou na minha vida, não veio dele. Quando Deus me levou para Minas Gerais, para fazer uma obra em mim, no dia que Deus começou a tratar comigo, a primeira coisa que Ele me disse: hoje eu removo as vendas que te foram colocadas. Eu estava cego, a ponto de dizer para Deus: Deus, eu não acredito em mais ninguém. Ou o Senhor fala direto comigo, ou eu vou continuar nessa. E Deus falou direto comigo. Deus é um Deus que é muito misericordioso. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus vem habitar em nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um Espírito que gera liberdade, não cativeiro. Não cativeiro de culpa, de medo. Ele gera liberdade. Em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo diz: olha, foi para a liberdade que Cristo vos conquistou. Não vos ponhais de novo em jugo de escravidão. E esta é a lógica das trevas sobre a nossa vida. Tentar colocar a gente debaixo de jugos. E há muitos cristãos que muitas vezes vivem nesses desesperos, nesses lugares, nessas sombras silenciosas de desespero, como eu vivi. Eu vivi um bom tempo nas sombras. Mas Deus, Ele nos visita, queridos, se nós clamarmos a Ele. Eu cheguei a orar dizendo: Senhor, então quem sabe o Senhor não tira a minha vida, porque eu não aguento mais viver desse jeito. Eu estava tão confuso, gente, tão confuso. Eu não conseguia mais nem ler a Bíblia. O que eu lia, ela me deixava mais confuso ainda. Mas Deus, Ele veio na minha direção. E hoje eu estou aqui. A oração de muitos cristãos desesperados, ela é ouvida por Deus. A sua oração é ouvida por Deus. O seu clamor é ouvido por Deus. A palavra de Deus diz que se você clamar ao Senhor, Ele lhe ouvirá. E nós cantamos isso aqui. Se nós clamarmos, Ele nos ouvirá, não é verdade? Mas nós precisamos, de novo, estar conscientes dessa luta. E no meio desse processo da minha vida, Deus me ensinou muito sobre esta luta ao redor das nossas vidas. Este campo de batalha espiritual. Não é só a batalha do dia a dia, queridos, para pagar as contas, para criar os filhos, né? Às vezes uma enfermidade ou outra que aparece, problemas de relacionamentos que às vezes a gente tem que correr atrás e resolver, mas há por detrás disso tudo, como diz o apóstolo Paulo, forças espirituais do mal agindo. E aí nós podemos, se deixarmos nos enganar, entrar em cativeiros. Nós podemos, por exemplo, entrar em cativeiros de pecados recorrentes, por acharmos que aquilo ali, isso aqui não tem problema. Deus não se importa com isso. Tem uma história de um pastor que chamou um senhor para conversar com ele porque ele andava roubando as galinhas do vizinho, lá na colônia. E aí aquele senhor sentou, com o pastor para conversar. O pastor chamou ele para conversa pastoral e disse: meu querido, você está roubando a galinha do vizinho. Pastor, o que é uma galinha entre eu e Deus?
Às vezes é o grande problema. Não é verdade? Às vezes uma galinha. A gente precisa estar atento, queridos. Atentos a pensamentos destrutivos. Atentos a pecados, muitas vezes que vão nos prender. A palavra de Deus fala lá no livro de Cantares das raposinhas que roem a videira e tiram a força dela. Há coisas em nossas vidas que nós precisamos nos desfazer. Percebe? Enganos que são plantados, às vezes de hábitos, de ideias que foram trazidas para dentro da nossa vida, como essa, por exemplo, que eu falei para vocês, né? De que Deus não me amava, de que eu, não, né, eu era um vaso para desonra e de outras coisas mais. Há ideias que vão sendo trazidas que se tornam pensamentos destrutivos. Eu não sirvo para nada, eu sou fraco. De onde vem isso? Naquela mesma época, você veja bem, por ter me convertido ao Senhor muito cedo, eu era uma pessoa que eu não falava palavrões. Eu não tinha hábito, de falar palavrões. Eu fui educado assim também. Não tive nunca na minha casa pessoas, como meu pai e minha mãe, não eram de falar palavrões, palavras jocosas, palavrões. Mas eu achei uma época aquela época que eu falei para vocês que eu vagava, porque eu achei que eu ia ficar maluco. Sabe por quê? Brotava tanta coisa na minha mente que eu dizia, da onde vem isso? Inclusive palavrões. Eu dizia, da onde vem isso? A palavra de Deus, ali em Efésios 6, o apóstolo Paulo afirma que existem dardos inflamados do maligno contra nós. E muitas vezes Satanás ele tenta jogar esse lixo na nossa mente. De pensamentos destrutivos, de coisas que parece que às vezes você diz assim, de onde vem isso? De ideias erradas, dizer, mas de onde vem isso? De sentimentos de ira, de sentimentos de fracasso, de onde vem isso? De Deus? Não, queridos. Nós precisamos entender essa luta. Cativeiros de falsos conceitos, cativeiros de hábitos errados, de hábitos que nós, de repente, não conseguimos abandonar. Muitas vezes, esses cativeiros não são só na direção de nos colocar para baixo, mas muitas vezes também na direção de nós nos exaltarmos excessivamente. E é muito interessante, Pessoas que têm a sua alma delapidada, elas vivem nessa oscilação entre eu não sou nada e de repente de tentar se reafirmar. E viver às vezes num processo de exaltação. Tentar recuperar o seu valor. Essas coisas da nossa alma têm a ver com essa luta. Mas na nossa vida, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus nos traz sim para um lugar espaçoso. Agora nós precisamos estar atentos ao inimigo das nossas almas. Eu gostaria de falar sobre alguns enganos importantes que seguem nesses tempos, para que nós como igreja estejamos atentos ao agir das trevas, como foi colocado aqui. O primeiro engano é achar que essa atividade sobrenatural das forças do mal, das trevas, dos demônios, como a Bíblia fala, ela não existe mais hoje. Isso era coisa do tempo de Jesus, quando Jesus esteve na terra. Ou de que ela hoje está muito minimizada. Isso é um grande engano na vida dos cristãos. Por que Paulo nos ensina sobre essa luta? Por que Pedro nos ensina para estarmos atentos? E Paulo fala para nos prepararmos para ela. A guerra, queridos, é inevitável. O que está vencido, vencido está. Jesus disse, aquele que está vencido, o valente controla a sua vida. Mas nós, que vencemos em Cristo, e Cristo é Senhor das nossas vidas, nós não podemos nos deixar vencer. E precisamos estar atentos a esta guerra, na nossa vida pessoal,
nas nossas casas, na vida da igreja. Nós não lutamos contra pessoas. Satanás adora semear confusão e discórdia, gerar problemas em relacionamento. Palavras que às vezes a gente diz e que são mal interpretadas, que geram problemas enormes. A guerra é inevitável. Satanás tem um outro nome na Bíblia, que está lá em Apocalipse, que se chama Abaddon. Ele quer transformar a nossa vida em um mar de misérias. A vida de todos, na verdade, mas principalmente a vida dos cristãos. É destruidor. Ele quer destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Ele quer destruir a vinha. Por isso ele lança essas raposinhas que eu falei, né? Essas pequenas coisas sutis que se põem no meio da nossa vida para tentar nos tornar miseráveis. Deus não nos chamou para miséria. Deus nos chamou para abundância. Amém? Amém, queridos. Amém. E aí é que está. Sabe, muitas vezes nós também nos acomodamos ou entramos, né, num lado sombrio, que é este de tentarmos viver, né, com uma aparência de que está tudo bem. E quando as coisas vivem no campo da aparência, vivem no campo do controle de Satanás. Nós precisamos entender que se não está bem, precisamos buscar a vitória. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, como se diz no popular. Nós temos lutas. Negar esta luta, é isso que eu quero dizer, não nos leva a avançar, a progredir, a amadurecer. Negação é algo terrível em nossas vidas. Ele quer impedir que a gente usufrua, queridos, da herança que Jesus tem para nós. E a herança que Jesus tem para nós é uma herança de liberdade e de abundância, como eu tenho afirmado desde o início. O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, Jesus disse. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero essa vida. Você quer? Então você precisa entender que você precisa lutar com as armas certas. Que você precisa dizer, eu não vou abrir mão do propósito de Deus para a minha vida. Esses dias eu ouvi, alguém me mandou uma mensagem dizendo, eu não abro mão, pastor. Essa é a atitude e a posição que nós devemos ter. A Bíblia diz que nós devemos resistir. Essa é uma palavra importante. Aprender a resistir. Um atleta, ele aprende a resistir, na verdade, na corrida, aquela distância, ele vai desenvolvendo uma capacidade de perseverar para alcançar a meta final. Ele aprende a resistir às intempéries, na verdade, do caminho, para poder chegar lá. É assim um maratonista. Nós estamos numa maratona. E nós temos sim um adversário. O segundo engano, que hoje em dia está por aí, é achar que a Bíblia chama, o que a Bíblia chamava de atividade demoníaca, hoje nada mais é do que doenças mentais ou físicas. Cuidado. Há muitas doenças que são físicas. Mas há doenças que, se você for olhar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus trata elas libertando a pessoa e dizendo, né? Olha, você está livre dessa ação demoníaca sobre a sua vida. Há enfermidades geradas por ação espiritual? Sim. Há enfermidades na alma, que são doenças mentais, geradas também por este confronto espiritual? Sim. Então nós precisamos também aprender a discernir as coisas. E Deus, Ele vai nos dando discernimento. Cuidado, muitos cristãos hoje têm uma visão meramente naturalista do mundo. Não é verdade? Achar que tudo está acontecendo aqui no campo do natural. Não. Há algo sobrenatural.
apóstolo Paulo fala dessa luta nas regiões celestiais. Muitas vezes o que nós vemos é as causas, os sintomas sendo tratados e não as causas. Não é verdade? Nós podemos sim tratar os sintomas? Sim, eu posso aliviar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes, dependendo, né, do estado que a pessoa está, eu digo, olha, você precisa sim de medicação. Eu já tive contato com pessoas que o estado da alma delas estava tão dilapidado, percebe? Pela aflição. Pessoas que não dormiam, pessoas que tinham sérios problemas. A medicina está aí, Deus usa ela. Eu disse, olha, eu acho que você precisa, eu te indico tal pessoa. Eu não sou contra psicólogos ou psiquiatras, queridos. Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Se você não tratar a causa, você vai viver tratando só os sintomas. Por isso nós precisamos dar lugar, e isso exige de nós, sim, coragem para entrarmos nessa luta, para tratarmos as causas da nossa vida. Senão nós vamos passar a vida como meninos, inclusive nas coisas de Deus. Há muitas pessoas que não avançam, não progridem espiritualmente, porque não querem que algumas áreas da sua vida sejam tratadas. Isso também é uma forma de engano. O terceiro engano é achar que alguns problemas são psicológicos e outros são espirituais. Apesar de didaticamente nós ensinarmos que o homem é espírito, alma e corpo, nós precisamos entender que essas três coisas não são separadas. Nós não podemos tratar, né, a alma, a psique, como um compartimento e as coisas espirituais como outro compartimento. Eles estão interligados. Espírito e alma são coisas que estão ligadas. Se você for olhar, nenhum conflito espiritual descarta a sua mente, descarta as suas emoções, descarta a sua vontade. Percebem? A nossa alma, né, vontade, emoções e pensamentos está sempre envolvida no que se refere às coisas espirituais também. Então, esse também é um engano, dividir, compartimentalizar. Não há conflito interno, queridos, que não envolva a mente, as emoções e a vontade. Mas também não há problemas que não sejam espirituais. Nós somos espírito, alma e corpo. As três coisas andam juntas. Muitas vezes nós só tratamos a alma ou só tratamos o corpo. Nós precisamos entender que é um todo. O quarto engano é achar que os crentes não estão sujeitos à influência de demônios. Cristãos podem ser oprimidos? Sim. Podem ser oprimidos. E podem perder a liberdade. Viver escravizados em cativeiros. Quando eu falo em cativeiro aqui, queridos, eu falo de um controle. De alguém que está controlando a sua vida que não é o Senhor Jesus. E que não é a palavra de Deus. Quando falo aqui em sombras, eu falo em engano. Porque as trevas, a palavra já diz trevas, né? Trabalham nas sombras. O quinto engano é achar que a influência deste mundo sobrenatural, espiritual, demoníaco, essas potestades, essas forças deste mundo tenebroso, como diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios 6,12, de que achar que essas ações, elas se evidenciam só em comportamentos extremos, violentos, em pecados grosseiros. Não. Muitas vezes pequenos vícios, né? Como por exemplo a pornografia. Vocês acham que o diabo muitas vezes não quer prender a sua vida nessas coisas? E outras pequenas coisas? Muitas vezes essa ação, ela não é só, né? Como a gente via no Velho Testamento, de repente, que Jesus tem um confronto lá com uma pessoa possessa, né?
e ela é liberta daquela ação, daquela prisão demoníaca. Mas muitas vezes ela é sutil, queridos. Ela não é só evidenciada por comportamentos extremos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, verso 14 e 15, ele diz que Satanás ele se veste de anjo de luz. E os seus ministros se fazem ministros de justiça. Satanás se passa por bonzinho. Cuidado. Você já ouviu falar do engodo? Conhece essa palavra? A palavra engodo na verdade é uma isca. Ser engodado é engolir uma isca. O peixe é engodado. Satanás ele lança suas iscas. Muitas vezes elas parecem coisa boa. Ele não é anjo de luz, é o que Paulo diz. Não, mas isso não faz mal, isso é legal. O mal com aparência de bem, ou o mal com aparência de bênção. Ah, pastor, recebi uma bênção de Deus. Eu queria e Deus me deu. E aí daqui a pouco você começa a olhar aquela dita bênção de Deus, só gera confusão. Você já viu disso? Eu já vi. Não vou citar exemplos para não expor. Mas nem toda bênção, dita bênção, queridos, vem de Deus. Cuidado. Às vezes pode ser um engodo. Era uma coisa que você queria muito, entendeu? E que porque queria, chegou na sua mão. A pergunta é, chegou porque Deus lhe deu? Precisamos de novo estar atentos. Por isso, o apóstolo Paulo Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge. E o leão caça assim, na sombra, na surdina, escondido. De repente ele pula e dá o bote. Por fim, um outro engano é achar que a libertação é resultado de confrontos poderosos. Muita gente que vive essa dimensão, e eu já vivi essa dimensão do ministério, do põe a mão, derruba, levanta, põe a mão, derruba, né? Expulsa demônio, não sei o quê, e o cai, o famoso cai. Né? Às vezes cai. Eu já orei por pessoas que caíram. Né? Às vezes existe confronto? Existe. Não estou negando isso, não estou dizendo que... Mas a libertação, queridos, sair do cativeiro não tem a ver necessariamente com confrontos grandes assim, entendeu? Porque sair do cativeiro é sair do controle. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina que, na verdade, a libertação vem pelo conhecimento da verdade da palavra de Cristo. Não é nem uma verdade qualquer. Jesus está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Ele fala em conhecer a verdade, Ele está falando em conhecer Ele. Em conhecer a palavra de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14. Eu aprendi, depois de um tempo, trabalhando nessa área de libertação, que só existe uma coisa realmente efetiva na vida de cristãos que vivem em cativeiros. É a verdade. É a verdade de Deus. A verdade de Deus elimina controles. Porque o poder das trevas, como diz Jesus lá em João 8 também, ele fala, vosso pai, né, é Satanás, ele é mentiroso desde o princípio. O princípio é da mentira, é do engano. E Satanás age nessa esfera, e é nessa esfera que ele prende os cristãos. Quando ele diz para você que você não é, que você não tem herança, que você não é amado, que você não vai conseguir, que você, percebe? E age no campo da mentira. Ou quando põe coisas no nosso coração e na nossa mente que
nos desviam da palavra da verdade, da vontade de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Precisamos estar atentos, queridos. Há muito bem aparente e bênção aparente que se torna desgraça. Essa teologia que ensina que a prosperidade financeira, né, é sinal da bênção de Deus, é uma loucura. Eu vi no próprio seio da minha família. Quando meu avô faleceu, um homem evangélico, presbiteriano, acumulou a vida inteira bens, só fez isso. Ia na igreja, trabalhava e acumulava bens. E quando ele faleceu repentinamente de um câncer, vocês não têm ideia da brigaçada que deu naquela família. E de como as coisas vieram à luz. Porque o maior legado que nós deixamos não são legados financeiros. O maior legado que nós podemos deixar na vida das pessoas tem a ver com aquilo que nós recebemos de Deus. E passamos para os nossos filhos, para a nossa família. Esta é a verdadeira herança que permanece. Vai olhar na sociedade, queridos, fala em herança, é confusão. Quando a mentira de Satanás ela é exposta, ela é trazida à luz, pela verdade, os planos dele são desarmados, esfacelam. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitos cristãos são enganados porque não conhecem a palavra de Deus. Discernimento vem pelo conhecimento das Escrituras e vida de intimidade com Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse que muitos seriam enganados nos últimos tempos, inclusive os eleitos. Precisamos estar atentos. Se por um lado ele não pode tocar em nós, queridos, ele não pode mexer na nossa posição em Cristo, mas Satanás se levanta como enganador para tentar usurpar a nossa herança e nos tirar do propósito de Deus. Não perca isso de vista. Nos desviar, nos levar a uma vida triste, uma vida cristã triste, miserável. O Espírito, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor e alegria. Deus não teria alegria para lhe dar? Ele pode nos enganar. Essa é a mensagem que eu queria deixar nessa manhã. Nós precisamos confrontar todo engano com a palavra de Deus. Jesus enfrentou Satanás com a palavra de Deus. Quando ele voltou do deserto. Nós precisamos ter ela. Queridos, para nós avançarmos e vencermos, eu quero tratar um pouco depois desse revestir-se pela armadura de Deus, mais adiante, também quem nós somos em Cristo. Mas eu queria nessa manhã dizer para você, creia, declare e haja pela verdade. Creia, declare e haja pela verdade. Que o Senhor Jesus o revelou e que está aqui. Você precisa crer em seu coração. Você precisa declarar. Naqueles momentos de confusão da minha mente, naquele período que eu passei, enganado, cegado. Eu tinha muitas lutas na minha mente e um dia eu orei ao Senhor, eu clamei para que Ele me ajudasse. E Deus levantou uma pessoa, uma serva dEle, que chegou para mim um dia e disse assim: o Senhor manda te dizer que Ele te deu autoridade para você mandar o diabo se calar na tua mente. Ah, que bênção, está resolvido. Não estava resolvido, agora eu tinha que agir.
E cada vez que começava a vir coisas na minha mente para me confundir, errar, eu dizia, não aceito, não é verdade. A verdade é essa, isso é mentira. Eu dizia, eu creio que esta é a verdade. Eu creio que este é o desejo de Deus. Muitas pessoas lutam na sua vida, por exemplo, no campo do perdão. E muitas vezes no campo do perdão, quando nós liberamos perdão sobre a vida de alguém, a gente, diante das investidas do maligno, a gente tem que declarar, eu já perdoei. Percebe? É uma luta. Mas você tem que declarar, eu já perdoei. E muitas vezes você tem que reafirmar e agir assim também. Porque não adianta você só declarar, né? E aí continuar tratando a pessoa mal, por não perdoar. Percebe? A verdade, ela precisa tocar nessas 3 áreas. Nós precisamos confiar de que Deus tem o conselho certo. Nós precisamos declarar isso na nossa vida diariamente. E nós precisamos agir de conformidade com esta verdade. Até que aquele que se opõe à nossa vitória seja vencido. Isso é um processo que muitos cristãos não entendem e por isso patinam. Jesus, queridos, morreu na cruz por nós, para que nós vivêssemos em vitória. A verdade elimina estes controles demoníacos das trevas sobre nós, mentes, vontades e emoções. Somos nós que vencemos o controle. Eu posso até orar com você, eu posso sentar e orientar a sua vida, mas veja bem, não é a minha fé que vai libertar você. Cuidado. Você precisa crer, você precisa declarar, você precisa agir. Eu estarei orando por você, estarei ao lado de você como pastor, mas percebe, quem elimina o controle, né, não é uma pessoa externa, a vitória é minha. E quando nós aprendemos a vencer com Cristo, queridos, nós crescemos. E nós nos tornamos um perigo para as trevas. Porque nós aprendemos a lutar. Quem precisa exercer autoridade em Cristo? A autoridade é do nome de Jesus, mas Jesus diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Na verdade, aquilo ali representa demônios. Representa o conflito com as trevas. E Jesus diz, eu vos dei autoridade. Você tem usado dessa autoridade na sua vida? Você tem abençoado ao invés de amaldiçoar? A Bíblia diz, abençoe. Mas você amaldiçoa, pá. Pronto. O diabo adora isso. A verdade precisa ser trazida para as nossas ações. O cativo, quando nós estamos em algum cativeiro, querido, nós precisamos crer, confessar, renunciar também. Porque há muitas vezes há coisas da nossa vida que nós precisamos dizer, isso eu preciso jogar fora. Deus, né, nos diz, jogue isso fora. Isso é renúncia. Perdão. Ação. Eles, uma vida abundante tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Se apropriar das coisas que Cristo conquistou para nós. Nós vamos celebrar a ceia agora. Quero pedir que o pessoal venha para cá, para cima do louvor. Mas eu queria ler um último texto com você. Queria que você gravasse esse texto. 2 Coríntios 5. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 10, verso 5. 2 Coríntios 10, 5. O apóstolo Paulo dá um conselho aqui. Ele diz assim, e na segunda parte desse versículo 5 diz assim, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, levar cativo é trazer para o controle da obediência a Cristo o nosso pensar.
Muitas vezes o problema está na nossa vontade, é que nós não queremos perdoar, não queremos, né? Não confiamos que o conselho de Deus é o melhor, achamos que nós vamos resolver da melhor maneira e nos continuamos debaixo de cativeiros das trevas. E o diabo dando gargalhada na nossa frente. Cristãos. Mas aqui está claro, nós devemos trazer cativo o pensamento, nós devemos pegar essa nossa maneira de pensar e agora trazer para o controle de Cristo pela obediência a Ele. Obedecer a Cristo é dar ouvidos. Por isso, queridos, depois eu era muito questionador e muito crítico, e não que eu me tornei uma pessoa burra, né? Mas eu aprendi a deixar a minha crítica a favor da palavra de Deus. Eu posso não entender, mas eu vou crer nela. Eu vou viver por ela. E à medida que você vai vivendo e provando o conselho de Deus, você vai entendendo como ele é bom. Faça isso. Há coisas nas nossas vidas que impedem o nosso crescimento. Tem coisas na sua vida que impedem o crescimento? Você está crescendo? Você está vivendo na direção deste amadurecimento? Cristo quer te levar lá. A luta? A luta. E em nome de Jesus eu quero avançar nesse tema para que a gente possa aprender a vencer e a lutar com as armas de Deus. Ore pela minha vida. Para que o Senhor me dê sabedoria nisso. Mas eu queria dizer para você, queridos, nós estamos debaixo de uma luta. Não podemos negá-la. Jesus, ele já venceu na cruz. Nós temos um inimigo que tenta nos enganar. E nós precisamos avançar na direção de conhecer a verdade e trazer a nossa vida cativa à obediência de Cristo. Dar ouvidos ao conselho da palavra de Deus. Se nós começamos a inventar coisinhas e acrescentar coisas à palavra de Deus, e achar que é assim ou que é assado, eu me surpreendo, porque muitos cristãos ainda dizem assim, não, mas isso é relativo, né, pastor? Depende da interpretação. Não depende da interpretação, não, queridos, cuidado. Aí também é um engano. A palavra de Deus tem uma verdade toda dela. E nós começamos a prová-la pela fé. Crer, declarar, agir. Amém? Repita comigo. Crer, declarar e agir. Vamos andar em vitória, queridos. Jesus nos chamou. Quero convidar você para ficar de pé, para nós prepararmos para a celebração da ceia. Eles cantem um cântico com a gente, enquanto nós preparamos os elementos aqui. Pecados
ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que para nós, caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Vamos celebrar juntos a ceia. O sangue de Cristo, queridos, foi derramado, a vida de Jesus foi dada por nós. Sangue significa vida, para que nós pudéssemos viver uma nova realidade nele. Amém? Quando você declara que você é livre, isso quer dizer que Jesus, ele tem autoridade para nos levar a isso. E é na autoridade dele que nós nos movemos. Quero convidar você, nessa manhã, a participar junto comigo. Vamos comer do pão que simboliza a vida do Senhor Jesus dada por nós. Amém? E esse cálice é um cálice de uma aliança que Jesus faz com todo aquele que resolve viver pela vida, pela fé nele. Todo aquele que recebe ele como seu Senhor e Salvador. E entende que a vida em obediência a ele é aquilo que realmente gera um novo. Vamos participar deste cálice de aliança? Celebrando a ceia nessa manhã, Senhor Jesus. Diante de Ti, Pai, Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, que cremos, Senhor, no poder da obra redentora da cruz. Nós declaramos, Senhor, que confiamos, Senhor, que é esta obra que gera em nós salvação e vida, que permite que o Teu Espírito Santo habite em nós, Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz, e nós achamos em Ti, Senhor, perdão, Senhor, a cada dia. Nós também cremos, Senhor, que em Ti, Senhor, somos fortalecidos para vencermos, Senhor, a luta, Senhor, que nos cerca, Senhor. Tu já venceste, Deus, este adversário. Senhor Jesus, Tu pisaste, Senhor, esmagaste, Senhor, a cabeça da serpente. A Tua vitória é certa, Senhor. Tu nos estende ela, Senhor Jesus. Mas nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, a lutar, Senhor. Nessa manhã ouvimos, Senhor, sobre engano. Pedimos, Deus, que Tu, Senhor, traga sobre a nossa vida, Senhor, a luz, Senhor, da Tua verdade.
Peço, Senhor, que os irmãos, ao abrirem as Bíblias, Senhor, para fazerem a sua vida, para terem sua vida devocional, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, levar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a compreensão da Tua palavra. Peço isso, Senhor, para a vida dos meus irmãos e para a minha vida, Senhor. Que não nos falte, Senhor, a verdade, Senhor. Que nos livra do engano, Deus. Clareza e discernimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oro essa manhã por irmãos que possam estar em cativeiros aqui, Deus. Não és Tu que nos põe em cativeiro, Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. E nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, vencer todo e qualquer cativeiro da nossa vida, Senhor. E tenha vindo, Senhor Deus, sejam de pecados do passado, seja, Senhor Deus, de hábitos errados, seja, Senhor, de conflitos, Senhor, novos. Não interessa, Senhor, eu creio que Tu tens poder, Senhor, para nos pôr em liberdade. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que os cativeiros, Senhor, que possam haver, Senhor Deus, na vida, Senhor, desses meus irmãos e dos que nos ouvem, eles sejam quebrados, Senhor. Eles sejam desfeitos, Senhor, pelo poder, Senhor, da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que todo o controle seja desfeito e que venha, Senhor, sobre nossa vida, sim, o controle, Senhor, do Teu Espírito, Senhor Deus. Queremos ser controlados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Nos rendemos nessa manhã e Te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus que nos ensina a vencer, que fortalece os nossos braços, como diz o salmista, Tu és aquele que fortaleces os meus braços e me adestras, Senhor, para a guerra. Que Tu possas, Senhor, nos levantar, Senhor, como este povo que sabe guerrear, Senhor, as batalhas que precisam ser enfrentadas para vencer, Senhor. Eu oro na autoridade e poder do nome de Jesus nessa manhã. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Um abençoado domingo. Em nome de Jesus. Amém.